Está entrando no ar o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos. Este é o programa Obras de Pedro de Camargo. Aqui nos propomos a estudar o Evangelho de Nosso Senhor Jesus, meu caro ouvinte. E você acompanha conosco para melhor estabelecermos recursos enriquecedores dos valores morais, éticos, da justiça divina, do amor de Deus em nossas vidas, qualificando-nos para o bem. E para nos ajudar, você já sabe, estamos estudando a obra Nas Pegadas do Mestre. O autor é Pedro de Camargo, seu pseudônimo é Vinícius. Hoje vamos estudar o capítulo intitulado Mestre e Salvador. E Pedro de Camargo inicia falando sobre Jesus. Jesus apresentou-se perante a humanidade como Mestre e Salvador. Então Pedro de Camargo inicia o capítulo nos dizendo, meu caro ouvinte, que estas foram insígnias apresentadas por Jesus à humanidade. Ele apresentou-se como mestre e apontou ser o caminho, a verdade e a vida, portanto, como libertador de todo mal. Eu sou o vosso mestre, dizia ele aos que o rodeavam, para escutar sua palavra, sempre inspirada e convincente. Nós somos, pois, seus discípulos. Ele é o nosso mestre. Então a doutrina espírita nos dá a condição de Jesus como sendo o espírito mais perfeito, mais digno, como guia da humanidade, como referência com quem jamais nos decepcionaremos, na condição de instrutor, de mestre. E se nós escolhemos Jesus e a doutrina espírita como recursos do cristianismo renovador, restabelecedor dos nossos corações, o seguidor de Jesus é um discípulo. Mestre é aquele que educa. Educar é apelar para os poderes do Espírito. Então veja, meu caro ouvinte, que a educação trata de mudança de conduta, de melhoria do caráter humano, da bondade, do exercício do bem. Portanto, recursos do espírito e não do corpo físico. Mediante esses poderes, é que o discípulo analisa, perquire, discerne, assimila e aprende. É todo um processo, meu caro ouvinte. O mestre desperta as faculdades que jazem dormentes e ignoradas no âmago do eu ainda inculto. Então veja a sabedoria de Pedro de Camargo nos convidando a despertar estados latentes de propriedades superiores que todo o espírito traz na sua essência. Mas são recursos que têm que ser estabelecido o foco, o estímulo, a vontade de fazê-los desenvolver. E está ao alcance de todos nós. A missão do mestre não consiste em introduzir conhecimentos na mente do discípulo. Se este não se dispuser a conquistá-los, jamais os possuirá. Então veja, meu caro ouvinte, que o conhecimento é uma conquista, é o resultado de uma busca pela verdade, é o foco do nosso interesse maior de compreender, de assimilar, fazer essa pesquisa e reconhecer a conquista pelos próprios esforços. Portanto, conhecimento se adquire, não se transmite, porque é uma conquista pessoal. Transmitimos informações, conteúdos, mas a sabedoria desenvolvida é a conquista nossa. Há deveres para o mestre e há deveres para o discípulo. Cada um há de desempenhar a parte que lhe toca.
Entre aquele que ensina e aquele que aprende, é preciso que exista uma relação, uma correspondência de esforços, sem o que não haverá ensinamento nem aprendizagem. Quanto mais íntima a comunhão entre o mestre e o discípulo, melhor êxito advirá para quem ensina e para quem aprende. Então é assim, meu caro ouvinte, Jesus irradia para nós, deseja ser o nosso exemplo e mostrar-nos seus ensinos. A comunhão se dá por uma conectividade natural de valores que reconhecemos ser realmente possuidores de recursos favoráveis para a nossa educação. Vamos buscar as diretrizes libertadoras na doutrina espírita. Diretrizes libertadoras. Do Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 14, sob o título Honrai vosso pai e vossa mãe, o subtítulo A ingratidão dos filhos e os laços de família. É o item 9. Vamos ler aqui um fragmento desse item. Ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis, se fielmente a cumprirdes. Os vossos cuidados e a educação que lhe dareis auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe perguntará a Deus: que fizestes o teu filho confiado à vossa guarda? Se por vossa culpa ele se conservou atrasado, tereis como castigo vê-lo entre os espíritos sofredores, quando de vós dependia que fosse ditoso. Então vós mesmos, assediados de remorsos, pedireis vos seja concedido reparar a vossa falta. Solicitareis para vós e para ele outra encarnação em que cerqueis de melhores cuidados e em que ele, cheio de reconhecimento, os retribuirá com seu amor. Não escorraceis, pois, a criancinha que repele sua mãe, nem a que vos paga com a ingratidão. Não foi o acaso que a fez assim, e que vô-la deu imperfeita. Intuição do passado que se revela, do qual podeis deduzir que um ou outro já odiou muito, ou foi muito ofendido, que um ou outro veio para perdoar ou para expiar. Mas, muitas dentre vós, em vez de eliminar, por meio da educação, os maus princípios inatos de existências anteriores, entretém e desenvolve esses princípios, por uma culposa fraqueza, ou por descuido, e mais tarde, por vosso coração, o cerado pela ingratidão dos vossos filhos será para vós, já nesta vida, um começo de expiação. Mais adiante assinaria Santo Agostinho na cidade de Paris, de 1862. E Pedro de Camargo continua dizendo: o mestre não fornece instrução, mostra como é ela obtida. Ao discípulo, cumpre empregar o processo mediante o qual adquirirá instrução. O mestre dirige, orienta as forças do discípulo, colocando-o em condições de agir por si mesmo, na conquista do saber. Então, uma qualificação que o mestre faz com o discípulo, pelo processo educativo. Para que a comunhão entre o mestre e o discípulo seja um fato, é absolutamente indispensável o concurso, a cooperação de ambos. Ou seja, nós temos que abrir o coração, temos que estar mentalmente dispostos, temos que ir de encontro ao mestre. O termo comunhão significa mesmo correspondência íntima entre dois
ou mais indivíduos identificados num determinado propósito. Vamos retirar este véu. Retirando o véu. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo A Fé que Transporta Montanhas. A fé religiosa, condição da fé inabalável. Diz-se vulgarmente que a fé não se prescreve, de onde resulta alegar muita gente que não lhe cabe a culpa de não ter fé. Sem dúvida, a fé não se prescreve, nem o que ainda é mais certo se impõe. Não, ela se adquire e ninguém há que esteja impedido de possuí-la, mesmo entre os mais refratários. Falamos das verdades espirituais básicas, e não de tal ou qual crença particular. Não é a fé que compete procurá-los. A eles é que cumpre ir ao encontro. E se a buscarem sinceramente, não deixarão de achá-la. Tende, pois, como certo que os que dizem: nada de melhor desejamos do que crer, mas não podemos. Apenas de lábios o dizem e não do íntimo. Porquanto, ao dizerem isso, tapam os ouvidos. As provas, no entanto, chovem-lhes ao derredor, porque fogem de observá-las. Da parte de uns, a descaso; da de outros, o temor de serem forçados a mudar de hábitos; da parte da maioria, ao orgulho, negando-se a reconhecer a existência de uma força superior, porque teria de curvar-se diante dela. Em certas pessoas, a fé parece de algum modo inata. Uma centelha basta para desenvolvê-la. Essa facilidade de assimilar as verdades espirituais é sinal evidente de anterior progresso. Em outras pessoas, ao contrário, elas dificilmente penetram, sinal não menos evidente de naturezas retardatárias. As primeiras já creram e compreenderam. Trazem, ao renascerem, a intuição do que souberam. Estão com a educação feita. As segundas, tudo têm de aprender. Estão com a educação por fazer. Ela, entretanto, se fará, e se não ficar concluída nessa existência, ficará em outra. E Pedro de Camargo vai nos ensinar que se o mestre irradia para o discípulo, e o discípulo não irradia para o mestre, deixa de haver correspondência entre eles, e o discípulo nenhum aproveitamento tirará das lições recebidas. Vamos continuar estudando o capítulo Mestre e Salvador, já no próximo bloco. Participe do programa Obras de Pedro de Camargo enviando sua mensagem, dúvida ou sugestão pelo e-mail opg@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. Voltamos a apresentar o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que estamos dando continuidade aos estudos da obra Nas Pegadas do Mestre. O autor, você já sabe, meu caro ouvinte, é Pedro de Camargo. Ele tem o pseudônimo de Vinícius, a editora da Federação Espírita Brasileira. O capítulo Mestre e Salvador é apresentado pelo autor como sendo as condições que o próprio Mestre se revelou, sendo a nossa referência, sendo o guia da humanidade, sendo o exemplo mais seguro que se possa seguir como parâmetro para atingirmos a educação, apelarmos para os poderes do espírito, como diz Pedro de Camargo. São questões relacionadas ao caráter, aos hábitos, às atitudes, do bem, da ética, da moral, aproximando-nos da justiça divina, equilibrando-nos, oferecendo-nos condições favoráveis de plena saúde espiritual
física também e emocional, meu caro ouvinte. E Pedro de Camargo continua dizendo que Jesus veio trazer-nos a verdade. Fez tudo quanto lhe competia fazer para o cabal desempenho dessa missão que o Pai lhe confiara. Não poupou esforços, foi até o sacrifício. Meu caro ouvinte, Jesus é o próprio Evangelho. Ele é a própria verdade, a verdade em pessoa, mostrando todo o amor, toda a luz, todas as diretrizes do bem, como recursos pedagógicos para cada um de nós. Cabe-nos buscá-lo, cabe-nos assumirmos a condição de discípulos, assumirmos o compromisso do bem. Resta, portanto, que o homem, o discípulo, faça a sua parte para entrar na posse da verdade. Essa luz que ilumina a mente, consolida o caráter e aperfeiçoa os sentimentos. Sim, meu caro ouvinte, o Evangelho aperfeiçoa o homem, qualifica-nos para o bem, oferece-nos condições satisfatórias da plenitude dos valores do espírito, reverberando-se no corpo. Nós temos que cuidar do corpo e do espírito. Igualmente, aqueles que já satisfizeram tal condição, vêm bebendo da água viva, vêm apanhando dia por dia partículas da verdade, centelhas de luz. Mas que água viva é essa, não é, meu caro ouvinte? É aquele encontro que Jesus tem com a mulher samaritana, que vai retirar água do poço de Jacó todos os dias. E os samaritanos não podem falar com os judeus, muito menos com os homens. Mas Jesus se dirige à mulher, profeticamente revela toda a sua questão íntima relacionada aos prejuízos da sua moral, da sua conduta com relação ao sexo, e lhe oferece a água viva, a água que, se bebermos, nunca mais teríamos sede. Então Pedro de Camargo está dizendo que aqueles que buscaram essa condição já estão nutrindo-se da água viva. Meu caro ouvinte, você já está nutrindo-se da água viva de Jesus? Os que deixaram de preencher a condição permanecem nas trevas, na ignorância. E nas trevas e na ignorância permanecerão até que batam, peçam e procurem. Todas as palavras de Pedro de Camargo reportam-nos ao Evangelho, não é, meu caro ouvinte? Batei e abri-se-vos-á, pedi e obtereis, procurem e acharás. Ou seja, é o nosso movimento, é a nossa busca, é a nossa intenção de desejar conhecer a verdade. Jesus veio trazer-nos a redenção. É por isso nosso Salvador. Mas só redime aqueles que amam a liberdade e se esforçam por alcançá-la. Mas que liberdade é essa, hein, meu caro ouvinte? É aquela liberdade de consciência. Quando nós atendemos à voz da consciência e somos livres pelas leis naturais do Espírito, comungando com a justiça divina, libertando-nos do mal. Não aquela liberdade revolucionária, rebelde, revoltada, insatisfeita, desejosa de realizar todas as emoções e toda a expansão da sensualidade, das ilusões, das fugas espetaculares de consciência, mas aquela que atende à voz da consciência e à voz do coração. Eis a liberdade do Evangelho. Os que se comprazem na servidão das paixões e dos vícios não têm em Jesus um Salvador. Continuarão vice-escravos até que compreendam a situação ignominiosa em que se encontram e almejem conquistar a liberdade do Evangelho, meu caro ouvinte. Vamos elucidar esses conceitos. Elucidando conceitos.
Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, não ponhas a candeia debaixo do alqueire, quem quiser salvar a vida, perdê-la-á. Benditosos sereis quando os homens vos odiarem e separarem, quando vos tratarem injuriosamente, quando repelirem como mal o vosso nome, por causa do Filho do Homem. Rejubilai nesse dia e ficai em transportes de alegria, porque grande recompensa vos está reservada no céu, visto que era assim que os pais deles tratavam os profetas. Lucas capítulo 6, versículos 22 e 23. E chamando para perto de si o povo e os discípulos, disse-lhe Jesus: se alguém quiser vir nas minhas pegadas, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Porquanto aquele que se salvar a si mesmo e o quiser assim, perder-se-á. E aquele que se perder por amor de mim e do Evangelho se salvará. Com efeito, de que serviria um homem ganhar o mundo todo e perder a si mesmo? Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 12, versículos 25 e 26. E Pedro de Camargo vai concluir dizendo: Jesus não é mestre de ociosos. Jesus não é o salvador de impenitentes. Para ociosos e impenitentes, o aguilhão da dor. O sangue do justo foi derramado no cumprimento de um dever que lhe for imposto. Não lava culpas nem apaga os pecados dos comodistas, dos preguiçosos, dos devotos de Epicuro e de Mamon, que representam a matéria e a sensualidade. A redenção como a educação é obra em que o interessado tem de agir, tem de lutar, desempenhando a sua parte própria, sem o que não haverá para ele mestre nem salvador. A redenção, como educação, é obra que se realiza gradativamente no transcurso eterno da vida. Não é obra miraculosa que se consuma num momento dá. E por ser assim é que Jesus dizia: aquele que me serve, siga-me, e onde eu estou, estará aquele que me serve. Seguir, eis a ordem, sempre avante. Eis o lema do estandarte desfraldado pelo Mestre e Salvador do mundo. Então, meu caro ouvinte, esse processo educativo não está pronto. Ele precisa ser realizado, precisa ser construído, moldado por nós, pelos nossos esforços. Com preguiça, ociosidade e fugas, jamais encontraremos esses recursos libertadores para as nossas vidas. Portanto, um trabalho que se realiza gradativamente. A natureza não dá saltos. É preciso nos conhecermos a nós mesmos. É preciso reconsiderar posicionamentos particulares do personalismo. É preciso nos despirmos do orgulho e vestirmos a humildade da condição de aprendizes e eleger Jesus como nosso mestre, sendo, portanto, seus discípulos. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem do Mestre. Mensagem do Mestre. Tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência, e chamou a Jesus e disse-lhe: Tu és o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Tu dizes isso de ti mesmo, ou disseram-te outros de mim? Pilatos respondeu: Porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejaria os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilatos: Logo tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos: Que é a verdade? E dizendo isto, tornou a ir ter com os judeus e disse-lhes: Não acho nele crime algum. Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 18, versículos 33 a 38.
eis a verdade inteira na frente de Pilatos. E ele ainda pergunta, meu caro ouvinte, o que é a verdade? Não estava enxergando a verdade diante de si mesmo. Vamos enxergar a verdade, meu caro ouvinte. A verdade é o próprio Mestre Jesus. Busquemos segui-lo, renunciando, fortalecendo-nos no bem e libertando-nos de todo mal hoje e sempre. Um grande abraço e até o próximo programa. Você ouviu o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos.